A paz de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos, irmãos, irmãs, família, minha mãe, minha mãezinha que eu amo muito, meus filhos, enteados, todos que estarão ouvindo, amém? Esta mensagem é uma mensagem na qual estarei compartilhando com os irmãos para que nós possamos meditar, né? Antes de mais nada, eu quero desejar Feliz Dia das Mães mais uma vez para todas que eu tive oportunidade e para aquelas que eu não tive oportunidade. Que Deus as abençoe em nome de Jesus Cristo, amém? Vamos orar? Bendito eterno Deus, Pai querido, Pai amado, mais uma vez aqui estamos, Senhor, neste domingo abençoado, 10 de abril de 2020, Senhor, aonde, Pai amado, aqui estaremos, Pai amado, trazendo a mensagem do Senhor, que todos que estarão ouvindo, Pai amado, que fique gravado essa palavra na tábua dos vossos corações, que venham meditar e venham viver a palavra, porque não basta ser apenas ouvinte, mas que possamos viver a palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém, amados irmãos? Livro de Isaías, capítulo 49 e o versículo é o 15. E a palavra do Senhor diz assim: pode uma mulher esquecer-te tanto de seu filho, ao qual deu à luz, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Embora ela possa se esquecer dele, eu, contudo, não me esquecerei de ti. Amadas irmãs, essa palavra vai bem de encontro a nós, né? Mães, né? As mães, porque uma mãe, qual é um amor que é muito grande? É de uma mãe por um filho. Mas aqui nesse versículo de Isaías, capítulo 49, versículo 15, o Senhor nos mostra que o amor dele ainda é muito maior, né? O amor dele é incondicional, vai além do amor de uma mãe por um filho, né? E o Espírito Santo nos ensina, ou seja, ele nos mostra que o amor de Deus é ainda maior do que o amor de uma mãe. Algumas mães se esquecem, sim, pode se esquecer dos seus filhos, mas eu, o Senhor dos Exércitos, Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do seu Filho amado unigênito Jesus Cristo, Ele, contudo, não se esquece de nós. Amém, amadas irmãs? Irmãs, eu fiz um esboço, né, de algumas mães da Bíblia. Algumas mães que fizeram parte, né, da história e da Bíblia, que nos deixou um exemplo. Amém? Seja qual for o tipo de mãe, primeiramente, que tipo de mãe você é? Mãe de muitos filhos? Mãe de poucos filhos? Mãe de um filho só? Mãe do filho adotivo? Mãe de primeira viagem? Ou mãe de coração? Temos que aprender, qualquer que sejamos, né? Qual tipo de mãe que sejamos, aprender sempre com quem pode nos ensinar, que é Deus. Amém, amados irmãos? Então agora nós vamos ver algumas mães que na Bíblia e o que podemos aprender com elas. Qual foi a primeira mãe, ou seja, a mãe de primeira viagem? Qual foi? Foi Eva, né? No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 20, a palavra do Senhor diz assim: e chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Ou seja, diferente de nós, Eva, ela foi a primeira mãe da história, ela foi a mãe de todos os seres humanos. E diferente de nós, Eva não teve mãe. A Bíblia não diz que Eva teve uma mãe que ajudou ela a cuidar dos filhos. Então nós entendemos que ela teve uma certa dificuldade. Porém, quem a ajudou? Quem foi que a orientou? Foi Deus. Deus a orientou, né? Então, para que possamos ser uma mãe zelosa, desde que eu me converti eu tô aprendendo isso, tá, irmãs? Uma mãe zelosa, né? Nós temos que sempre ter ajuda e orientação do autor de toda a vida para que possamos ser uma boa mãe. E esse autor é Deus. Amém, amadas irmãs? Vamos começar com essa foi a primeira mãe, a mãe de primeira viagem, Eva. Ela foi a mãe da história e a mãe de todos os seres humanos. Agora vamos em outra mãe, a Sara. Todos conhecem a história de Sara, a esposa de Abraão, não poderia ter filhos, né? Ela era estéril. O que Sara fez? Sara não soube esperar a promessa do Senhor, não soube esperar aquilo que o Senhor já tinha prometido ao seu esposo. Inclusive ela riu, né? Ou seja, ela riu, ela não teve paciência. Isso acontece com muitas de nós, quando nós rimos de uma situação, quando uma revelação é trazida, nós chegamos até será que vai acontecer? Aí entra a impaciência, a falta de paciência, a ansiedade, isso se chama falta de fé. Porém, Sara, ela
A mãe impaciente, mas que ela aprendeu a ter fé. De que forma? Vamos ver. Sara foi mãe em idade avançada, todos nós sabemos, com 99 anos. Sara foi uma mulher que superou suas adversidades, confiou em Deus. Era fiel e suas promessas era fiel às promessas de Deus para a vida dela. Quem era Sara? Ela era estéril. E ela viu que Deus poderia fazer dela uma mãe. Só que como o tempo foi passando, a idade foi avançando, ela viu que aquela promessa, ou seja, que aquele sonho, aquela vontade de ser mãe, não se concretizaria mesmo, porque ela já estava na idade avançada, ela era estéril. O que ela fez? Ela colocou as mãos na frente. Aquilo que Deus estava trabalhando na vida dela, ela não soube esperar, devido à ansiedade e impaciência. Isso existe com muitas, não só mulheres, mas homens. Não sabemos muitas vezes esperar a promessa do Senhor em nossas vidas. Aí entra o quê? A falta de fé. Aí entra o quê? A falta de acreditar naquilo que o Senhor nos prometeu. Então Sara, o que ela fez? Ela entregou a sua serva Agar para que se deitasse com Abrão e dali, né, eles tivessem um filho. Naquela época, uma mulher estéril era como se fosse assim, era uma coisa terrível, era abominável, era de humilhação, né? Então ela não soube esperar. Então Agar, né, acabou gerando um filho, e esse filho, todos nós sabemos, foi Ismael, né? Ele é o pai dos muçulmanos, né? Onde muitas situações acontecem hoje em dia, que nós vemos, né? Na Palestina, nos países, né? Ocidentais, né? As guerras, tudo por causa de uma desobediência, por causa de uma falta de fé, por causa de uma impaciência que foi de Sara, não foi? Por quê? Porque lhe faltou fé. Mas o que aconteceu com tudo isso? Sara sofreu. Porque Agar começou a se ensoberbecer, começou a se sentir orgulhosa, porque ela sentiu um filho. Sara não. Então, o que aconteceu? Começou a trazer vários problemas para Sara. E nós conhecemos a história que Sara mandou Abrão despedir Agar com o filho dela, porque até então ela já tinha recebido a sua bênção, que foi Isaac. Então, assim foi, né? Então, o que Sara aprendeu com tudo isso? A falta de paciência, a falta de esperar, lhe trouxe consequências, né? Só que ela aprendeu, né? Que é esperando em Deus, no tempo de Deus, que as coisas acontecem, né? A falta de fé que ela teve lhe trouxe muitas consequências, que até hoje essas consequências traz, né? Ela veio passando de geração em geração, né? Vamos na próxima mãe. Nós temos agora Ana, mãe de fé e oração. Quem foi Ana? Todos nós sabemos, mãe de Samuel, o profeta que ungiu o rei Davi, né? Quem era Ana? Ela era Ana, nós podemos colocar como um grande exemplo de fé e de oração. Ana nos mostra uma fé grande no amor e poder a Deus. Ter fé em Deus não isenta de termos problemas, não é, irmãs? Não isenta de termos problemas, de passarmos por situações, não, isso não, né? Mas o que nos ensina? Nos ensina a crermos no Senhor, né? E foi o que Ana fez. Há uma diferença, ao mesmo tempo que há uma semelhança entre Ana e Sara, porque Sara tinha Agar e Ana tinha Penina. Quem era Penina? Era a outra esposa do seu esposo, né? Eucana, aonde com Penina, Eucana teve vários filhos. E Sara não, Sara era estéril. Só que diferente de Sara, Ana era uma mulher de fé, uma mulher que acreditava no Senhor. Ana sempre nos seus momentos de humilhação, aonde Penina se humilhava, queria sobrepor sobre ela devido a ter filhos, e Ana não. Então ali o que Ana fazia? Ela não fez como Sara, né? Ela não colocou o carro na frente dos bois, ela não tirou as mãos de Deus, ela simplesmente orou. Só que a forma que ela orava, interessante na história de Sara, que a forma que ela orava, ela pedia para que Deus desse um filho a ela. Foi quando Ana aprendeu a pedir. Foi ali que chamou a atenção de Deus. Senhor, se o Senhor me der um filho, eu entregarei ao Senhor. Então ali chamou a atenção de Deus. Foi quando Deus
a honrou. Deus viu aquela mulher de fé, de oração, que mesmo em meio a tanta humilhação, mesmo em meio a tanta tristeza, tanta frustração, ela não desistiu em nenhum momento e de crer naquele que pode consumar, porque Deus é o autor e consumador da fé, não é? Então foi ali que o Senhor a honrou com um filho, Samuel, e depois de Samuel ela teve outros filhos também, amém, amadas irmãs? No livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 2, versículo 21, diz que Ana teve mais 3 filhos e 2 filhas, e Deus é maravilhoso, quando nós aprendemos a esperar no Senhor, o tempo é dele, não é nosso, aquilo que pedimos o Senhor sempre nos dá, sempre em dobro, o Senhor sempre nos surpreende, não é, amadas irmãs? A próxima mãe, Joquebede, a mãe corajosa da fé. Quem foi Joquebede? Ela foi mãe em um período muito difícil de Israel, na época em que o povo era escravo no Egito. Joquebede, ao dar à luz a um menino muito bonito, escondeu esse menino por 3 meses. Depois, colocou em um cestinho à beira do rio para que se salvasse. Este acontecimento dessa história, essa é a história de Moisés. Joquebede, quando engravidou de Moisés, havia já surgido uma lei, né, do faraó, que era para matar todos os primogênitos, todas as criancinhas, todos os primeiros filhos, menino. E foi quando Joquebede deu à luz a Moisés. Só que Joquebede, a fé em Deus, ela acreditou que Deus estava cuidando não só dela, da sua família, mas daquela criança. E ela o colocou num cestinho para protegê-lo, para que fosse salvo, né? E conhecemos a história que a filha do faraó o encontrou, o criou. Por 40 anos, né, Moisés ficou dentro do palácio, aprendeu tudo que era referente aos costumes egípcios. Aí depois de 40 anos, aí ele teve um encontro com o Senhor, né? Aí nós sabemos que Moisés foi o libertador. Amém, amadas irmãs? Então, o que Joquebede fez? Ela moveu a fé, a atitude de fé dela, a atitude de crer que nosso Senhor, ou seja, que o Senhor estava cuidando dela, né? E tanto dela dos seus entes queridos, porque ela estava correndo risco, não só dela perder a vida e a sua família, né? Por estar cometendo um ato desse, escondendo uma criança, mas ela sabia que por detrás era Deus, eram as mãos de Deus cuidando dela. Tanto ela quanto Ana não fizeram como Sara. O que Sara fez? Sara, ela tentou dar um jeitinho. O jeitinho de Sara foi entregar a serva dela para que o esposo dela fizesse um filho. Deus precisa que nós ajudemos ele a dar um jeitinho para alguma coisa? Claro que não. O que nós temos que fazer é só ficar quieto, é só esperar e obedecer no Senhor. Mas nem todos têm, né, essa sabedoria ou essa paciência em esperar. Por isso que muitas coisas acabam acontecendo. Ai Deus, mas aconteceu. Ai Deus, mas eu não recebi a bênção. Ai Deus, mas quando eu recebi a bênção, que bênção foi essa? As pessoas nunca estão satisfeitas. As pessoas não sabem esperar em Deus. As pessoas nunca pararam para perguntar: Senhor, qual é a vontade do Senhor? Porque muitas vezes, irmãs, irmãos, todos que estão ouvindo essa mensagem, muitas vezes nós estamos pedindo para o Senhor algo que vai nos prejudicar lá na frente, porque Deus sabe nossos passos, Deus sabe o que vai acontecer daqui a alguns segundos, Deus sabe até o que nós vamos pedir para Ele, não é, amados irmãos? É que o Senhor gosta que nós falemos, que nós abrimos nossa boca e falamos com Ele, mas Deus sabe, muitas vezes, alguma coisa que você pedir pode ser uma serpente, sabia? O que a serpente vai fazer? Vai te picar, te machucar e te matar. Ou uma pedra que vai fazer você tropeçar, cair, não é? Então Deus sabe o que é melhor pra gente. Nós temos que a todo momento agradecer ao Senhor aquilo que Ele nos dá e aquilo que Ele também não nos dá, não é? Porque Ele é maravilhoso e no tempo certo Ele vai sempre nos ajudar, nos dar vitória e nos dar aquilo que precisamos. Amém, amadas irmãs? E para finalizar, não poderia deixar de ser Maria. Quem foi Maria? A mãe abençoada que aceitou o desafio da maternidade. Maria foi, sem dúvida, a mãe mais importante de toda a Bíblia. Foi uma mãe elogiável, não pelo fato da importância de ser Maria, mas pela importância do seu filho, Jesus Cristo, né? O que nós aprendemos com Maria? Obediência. Desde o momento que aquele anjo, os historiadores, né,
pelas contas, ela tinha por volta de 17, 18 anos, era novinha. O anjo veio até ela teria um filho, né, ainda virgem, ou seja, não tinha contato com homem nenhum, né, e seria do Espírito Santo. Ela não se titubeou, ela não questionou, ai não, Deus, eu vou casar, vou ter marido, vou ter filhos, não, eu não posso, não, escolha outra. Não, Maria não, ela obedeceu desde o início. O que Maria nos deixa, amadas irmãs? Nos deixa um exemplo de obediência, de não questionar e de fazer a vontade do Senhor, não é? E ela recebeu o galardão dela. O galardão dela tá lá no reino dos céus com o Senhor. Amém, amadas irmãs? Então que nós possamos ser como Eva, né? Eva não teve a orientação de uma mãe, da mãe dela, para cuidar, para trocar a fralda dos seus filhos, mas sim de Deus. Foi de Deus que ela teve. Deus a orientou, a ajudou, porque Ele é o autor da vida, né? Assim foi Sara, apesar de todos os erros. O que essas mães nos ensinam? Que até as mães da Bíblia também, elas não eram perfeitas, eram perfeitas. Elas também cometiam erros, mas chegaram a reconhecer os seus erros. Assim foi Sara, devido à sua impaciência, à falta de fé, não acreditou na promessa do Senhor, ela quis dar um jeitinho, né? Esse jeitinho Deus não precisa que a gente o ajude, ou aquela ajudazinha, não precisa, né? Ela aprendeu que esperando no Senhor, ela tem as bênçãos dela, né? Inclusive ela gerou quem? Isaac, né? Uma bênção, um filho, é o filho da promessa, né? Ele é o filho da promessa, não é? Então ela aprendeu que com a paciência e crer no Senhor, mas para isso ela precisou passar por uma prova, ela precisou passar por um sofrimento. Muitas de nós temos que passar muitas vezes, tá? Pela prova, temos que passar pelo vale, temos que ser moída muitas vezes para aprender que quem faz é Deus, quem deixa de fazer é Deus, quem dá é Deus, quem deixa de dar é Deus, que somos totalmente dependentes de Deus, que possamos ser como Ana, que Ana foi um exemplo de mulher de oração e de fé, mesmo em meio às humilhações que ela passava com a outra mulher. Imagine, irmãs, morando com outra mulher dentro de casa. Essa mulher, uma noite o marido tá lá com ela, outra noite tá lá com você, e aquela mulher te humilhando dentro da sua própria casa. Então nós podemos entender que Ana sofreu demais, mas ela não perdeu a fé. Ela não perdeu a fé, porque o autor e consumador da fé e da vitória dela, ela sabia com quem ela ia buscar, que era para Deus. Amém, amadas irmãs? E também vamos ser como Joquebede, crer que mesmo em meio à tempestade, em meio à guerra, né, às afrontas, nós temos Deus que guarda e que nos cuida de nós, não só de nós, mas da nossa família. Amém, amados irmãos? Nunca desista dos seus entes queridos. Ah, mas eu tenho um parente que eu já estou orando já há uns 30 anos, continue orando, mais 30 anos se for o caso, porque o Senhor vai dar a vitória, porque todos aqueles que começaram, né, quando Jesus Cristo começou seu ministério, muitos foram milhares de pessoas, né? Começaram a o seguir. Ele começou a curar, a libertar, a salvar, a restaurar. Muitos seguiram, mas no fim da sua missão aqui na Terra, que foi lá na cruz do Calvário, aqueles mesmos milhares que ali na frente, no início do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, estavam ali pedindo bênçãos e o Senhor curando, eram os mesmos que estavam crucificando, porém 12 ficou. Esses 12 perseveraram, ficaram junto com o Senhor. Fique firme, mulheres, fique firme, mães, continue buscando. Em Provérbios 22, capítulo 22, versículo 6, a palavra do Senhor diz: instrui o caminho que o menino deve andar, para quando ficar velho, não se afastar da presença do Senhor. Mas eu oro pelo meu filho se afastou da presença, mas Deus está cuidando e a essência do Senhor está dentro dele, porque ele cresceu ouvindo a palavra do Senhor. Em algum momento ele vai estar na presença do Senhor. Só não desista dele. Não desista de orar pelo seu esposo, pelos seus filhos, pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua família. Amém, amados irmãos? E que possamos ser como Maria, obediente naquilo que o Senhor nos colocar. É fácil? Não, não é fácil. Ah, não, mas eu vou lá orar por aquela irmã, por aquele irmão. Vamos orar com amor no coração, porque o Senhor sonda e conhece nossos corações. Que possamos fazer a obra do Senhor com amor, com alegria, sem questionar. Assim foi Maria. Amém, amados irmãos, irmãs, que possamos ser mães zelosas. Eu só aprendi a ser uma mãe zelosa depois que eu conheci nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amo meus filhos. Eu não sei, assim, eu não sei o que o Senhor tem para nós, mas eu sei que o Senhor tem é muito maravilhoso, né? Desde o dia, amados irmãos, irmãs, que eu aceitei Jesus Cristo na minha vida, o Senhor mudou, transformou a minha vida. Eu sou o milagre do Senhor. Amém, amados irmãos e irmãs? A minha família, o meu pai, o Senhor recolheu salvo. A minha tia, há 2 semanas atrás, o Senhor recolheu ela salva.
Teve uma outra tia minha que o Senhor recolheu salva. A minha mãe o Senhor vai recolher salva. Os meus filhos o Senhor vai recolher salvo. Toda a minha família o Senhor vai recolher salva. Porque eu não desisto, porque eu persevero. Porque eu sei quem cuida de mim. Eu sei de onde o Senhor me tirou. E sei aonde o Senhor me colocou. E Jesus Cristo, Ele é o meu único, exclusivo e eterno Salvador. E creio que era a vida de vocês. Proclame o nome de Jesus Cristo nos 4 cantos. Não tenham vergonha. Não vou falar de Jesus Cristo, porque aquele irmão, ele não é cristão. É aí que você tem que proclamar: Jesus Cristo te ama. Apenas uma palavra: Jesus Cristo te ama. Aquela pessoa, você vai ver a transformação na vida dela. Amém, amados irmãos? Que possamos ser como essas mulheres da Bíblia. Mesmo em meio a muitos erros, muitas reconheceram, mas não deixaram de crer, de ter a fé e de ter a certeza que o autor e consumador da fé é Deus. E por isso que o amor dele é tão grande, é tão maior do que o amor de uma mãe por um filho, que ele deu seu único filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o nome dele é Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a vida de cada um. Um domingo abençoado, uma semana abençoada, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.